E também aproveito para anunciar uma novidade, que o programa Íntegra já lançou na semana passada a sua página web oficial, que é www.integra.org.mz, e que estão convidados a todos a entrar, a conhecer a página e até, se quiserem, subscrever para poder receber todos os conteúdos, informações, artigos que iremos produzindo e digamos, recolhendo e colocando na página ao longo dos próximos anos da implementação deste programa. Dito isto, podemos já passar à primeira sessão do nosso seminário sobre a integridade dos profissionais de justiça. Convido ao palco ao professor Dr. Severino Engüeña, reitor da Universidade Técnica de Moçambique, e ao venerando juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Dr. João Carlos Trindade. Faz favor. Enquanto vão subindo os nossos oradores, vou fazer uma pequena bio de cada um deles. Sobre o Severino Engüeña, estou certa de que já conhecem esta personalidade, mas passo a apresentar para conhecerem melhor. O Dr. Severino Elias Engüeña é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e é considerado o filósofo contemporâneo mais importante de Moçambique, dando uma contribuição central para o estudo da filosofia africana no país. Os seus trabalhos mais influentes incluem uma análise crítica dos discursos da filosofia africana, críticas à sociedade moçambicana contemporânea, bem como sobre justiça, ecologia e educação. Foi professor convidado na Universidade Eduardo Mondlane e, desde 2010, Dr. Severino Elias Engüeña tornou-se professor de filosofia na então Universidade Pedagógica de Moçambique. Em janeiro de 2015, foi designado reitor da Universidade Técnica de Moçambique, a UDM. Publicou várias obras, das quais se destacam Filosofia Africana, das Independências às Liberdades, do ano 93, A Terceira Questão, de 2015, A Impossibilidade do Momento Moçambicano, Notas Estéticas, 2016, Pensamento Engajado, Ensaio sobre Filosofia Africana, Educação e Cultura Política, de 2011, e com José Castiano, a sua última obra, Os Tempos Africanos do Mundo, de 2022. Em relação ao Dr. João Carlos Trindade, é licenciado em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane, frequentou o mestrado em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi magistrado do Ministério Público em 1977 e 78, embora posteriormente se tenha dedicado à magistratura judicial, alcançando a posição de juiz conselheiro do Tribunal Supremo até a jubilação. Exerceu funções como presidente do Tribunal Eleitoral durante as primeiras eleições gerais multipartidárias, sendo também o fundador e o primeiro diretor do Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Além disso, lecionou as disciplinas de Direito Processual, Penal e História do Direito Moçambicano na Faculdade de Direito da UEM. Actualmente é investigador associado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, destacando-se pelos seus trabalhos de pesquisa nas áreas da Sociologia do Direito e Administração da Justiça. Então, dito isto, vou passar a palavra para já ao Dr. Professor Severino Engüeña. Se quiser, pode falar desde aqui, como sentado, você decide. Tá bem. Eu tenho 15 minutos, então não vou começar a dizer venerando aqui, venerando ali, juiz conselheiro ali, nem embaixador, aliás, já deixamos amanhã, não é? Então, eu vou diretamente ao assunto e tem esta fórmula moçambicana muito boa e todo o protocolo está observado, não é? Eu aceito sempre, quando sou convidado a participar, onde há juízes, onde há a área do direito em ação, não porque eu saiba muito sobre o direito, mas pelo interesse que eu tenho e pela convicção que tenho do papel que deve jogar sempre mais para o crescimento da nossa democracia, a área do direito. Então, fiquei muitas vezes já
durante alguns dias a pensar como é que eu ia introduzir, no fundo, para poder dizer o que me interessa dizer, não tanto falar daquilo que me foi proposto falar. Não é? Falar da corrupção em Moçambique é quase um oxímoro, porque internamente reconhecemos a todos os níveis que tem sido uma grande praga no nosso país, a todos os níveis. A corrupção desde a parte de cima até a parte mais ínfima da nossa sociedade. O que seria anormal seria que os juízes fossem os únicos a não ter corrupção. Quando toda uma sociedade funciona de uma certa maneira, é o que nós chamamos moral, é como uma sociedade vive, como as pessoas se comportam, é normal que aqueles que são oriundos dessa mesma sociedade tendam a reproduzir aquilo que é a moral comum das pessoas numa cidade determinada. Então, o normal é que haja corrupção dentro dos juízes, o anormal seria que os juízes fossem o único espaço no interior de Moçambique onde a corrupção não existisse. Acho que isto é óbvio, não é? Tenho tido muitas discussões, às vezes falando de padres, não é? E algumas pessoas próximas dizem: os padres fazem aqui, corrompem, roubam na igreja. O que é de mais normal que o padre, que afinal de contas nasceu, socializou-se na nossa sociedade, reproduza, digamos assim, as mesmas qualidades ou o essencial dos mesmos defeitos de uma sociedade determinada. Uma vez mais, os juízes não têm como, não há condições para que eles sejam uma exceção. Eu tentei formular a coisa da maneira seguinte. Eu tentei dizer que, desde 75, o ano da independência de Moçambique, talvez também antes, mas sobretudo depois de 75, todo moçambicano que nasce com direitos. Não nasce com deveres, mas nasce com direitos. E o primeiro direito é o direito à vida. A gente discute se a vida é quando ele nasce, antes, se é um bocadinho depois, mas isso é um debate primeiro teológico, depois entre médicos e antropólogos que dura já há muito tempo. Aliás, nos Estados Unidos voltou a estar na moda agora com as novas leis em torno do aborto, porque a gente não sabe quando uma criança é uma criança, quando é que é um ser humano. Mas na legislação moçambicana, em Moçambique, toda criança que nasce é prevista de direitos. O primeiro dos quais é a vida. Depois, por detrás desse direito à vida, há uma série de direitos que vêm: a educação, a alimentação, a felicidade, a brincar e etc. Quando as crianças chegam à idade de 4 até 6 anos, começam a entrar na escola, ao lado dos direitos que elas têm, a gente começa a acrescentar deveres. Elas são instruídas a saber o que podem e o que devem fazer. Quando crescemos, chegamos a uma idade de 18 anos, sobretudo, nós escolhemos profissões. Em Moçambique, às vezes, são as profissões que nos escolhem a nós. Não só em Moçambique, em outras partes do mundo. E nós nos encaminhamos a profissões diferentes, a lugares diferentes para exercer a nossa cidadania. E aqui começam a aparecer duas coisas que não se contrapõem, mas se complementam. De um lado, a área dos nossos direitos que temos desde a infância, que são configurados na nossa Constituição, e a Constituição é o lugar dos direitos, mas também dos valores da moçambicanidade. Cada sociedade, quando escreve uma Constituição, mete nela aqueles que são os valores essenciais do seu viver em comum. Quando nós, aos 18 anos, começamos a pautar para uma profissão, nós nos encaminhamos a um serviço que releva da deontologia profissional, que a nenhum momento pode estar em contraposição com os valores fundamentais que estão na Constituição. Todos nós, com a nossa profissão, nos encarregamos de exercer uma ação, uma profissão que é regulada por leis dessa mesma profissão. Isso releva da deontologia, mas a nenhum momento aquilo que é da nossa deontologia profissional pode contradizer ou pode estar contra aquilo que está estabelecido na nossa Constituição. Eu estava a dizer há dias aos militares, num encontro como este, é que se na nossa Constituição há direito à vida, se eles são empurrados, impulsionados ou mandados a ter que lutar contra a vida matando pessoas inocentes, eles têm o dever moral de dizer que aquilo que a obediência deontológica me impõe
contradiz aquilo que são os fundamentos de dever em comum que estão consagrados na Constituição moçambicana. Então, do ponto de vista ético, não moral, ético, eles estariam não em direito, mas em dever de perguntar-se antes de exercer, isso é válido para os militares, para a polícia, para os juízes, se de facto aquela ação tem que ser levada a cabo em nome de uma obediência a uma profissão, uma vez que contradiz os fundamentos de dever em comum que pautam a nossa Constituição. O problema é que cada um faz a sua moçambicanidade, participa no bem comum, exercendo uma profissão determinada, nas adultas, que é o nosso caso. E cada um de nós tem o dever de exercer da melhor possível, sabendo, de um lado, que exercendo essa profissão contribui para o estabelecimento de um bem comum muito mais largo, que ultrapassa a sua pessoa, a sua família ou a profissão que exerce. Na nossa sociedade, de cima até abaixo, como eu dizia antes, parece que nós sistematicamente fazemos coisas que contradizem os princípios do dever comum. Parece que muitas vezes as nossas ações, as nossas práticas, as nossas deontologias profissionais vão contra o substrato do nosso dever em comum. Simplesmente que o ir contra os preceitos de dever comum da parte dos cidadãos é grave. Porém, a gravidade é diferente segundo a profissão que exercemos. Se nós temos uma empregada em casa que nos rouba 1 quilo de arroz, ou que nos rouba um bocadinho de óleo para poder satisfazer as suas necessidades, o que ela está a fazer é grave. O que ela está a fazer é não respeitar o contrato que estabelecemos com ela quando a contratamos para trabalhar para nós. Quando nós vamos ao mercado, qualquer mercado de Moçambique, e temos que levar a nossa balança, porque a senhora, ao pesar a fruta, faz tudo para que não seja 1 quilo, mas sejam alguns gramas a menos, o que ela faz é grave. Mas essa gravidade, apesar de ser grave até criminal, não é igual à gravidade que pode ser cometida por pessoas que exercem profissões determinadas. Volto a dizer o que eu dizia aos militares: se os militares traírem a causa de defesa da nação, aquilo que acontece é que isso pode inferir na liberdade, na nossa autonomia, através de ingerências externas, que é a condição sine qua non da nossa liberdade, do nosso dever em comum, aquilo que é garantido e que garante a própria Constituição. Quando eu pensava nos juízes, eu pensava que os juízes não são os militares, não têm que defender pátrias, mas também não são os vendedores do mercado. A pessoa que falou em primeiro lugar dizia que as pessoas olham para o juiz como alguém que tem que ser necessariamente idóneo, como olham para o padre, que eu mencionei antes, como devesse ser necessariamente idóneo. Eu estava a pensar para comigo mesmo, estava a passar ontem na Avenida Amílcar Cabral. Enquanto descia na Amílcar Cabral, vi uma placa escrita Amílcar Cabral, recordei-me uma coisa que eu tinha lido quando era muito mais jovem, Na Arma da Teoria, que é o livro mais importante que Amílcar Cabral escreveu. E ele fazia uma distinção entre o que ele chamava o programa forte e o programa fraco. Ele dizia que as lutas de libertação nacional, que morreu em 73, eram um programa fraco, mas que o programa forte ia iniciar quando tivéssemos alcançado a independência em função do desenvolvimento, da democracia e daquilo que ele chamou a felicidade dos povos. Então, isso sugeriu-me a mim a ideia de que, no combate à corrupção, nós temos um programa fraco e um programa forte. Temos um programa forte que vai ser muito difícil de realizar, mas é importante, que é retrazer o conjunto de cidadãos de Moçambique, somos mais de 32 milhões, a respeitarem os preceitos de dever em comum. No fundo, o objetivo final não é combater a corrupção de um e do outro, é que todos nós chegamos a um momento em que respeitemos os preceitos que permitem uma sociedade de viver em comum, em harmonia e sem violência. Este é um trabalho que é fácil a destruir valores comuns de convivência numa sociedade é relativamente simples. Mas recriar um mundo axiológico no qual cada um de nós se veja e que respeite como condição para o nosso estar
juntos como uma sociedade unida e com uma direção focada, é extremamente mais complicado. Isto vai levar gerações. Vamos ter muitos anos, muitas décadas, muitas gerações a ter que reinsuflar a ideia de cidadania, não em termos de direitos que obtemos quando nascemos, mas em termos de deveres de respeito na nossa deontologia profissional e no exercício da nossa profissão como algo integrante para o bem comum. Eu cheguei na Itália a estudar na década de 80, era um momento em que a máfia estava no auge, em que mataram 3 ou 4 comandantes gerais, carabineiros, nomes que ficaram famosos, que havia assassinatos em todos os lugares. E criou-se uma comissão de luta contra a Cosa Nostra, como se chamou na Itália na altura. Eu nunca me esqueço de ler a declaração de Di Pietro, que era o chefe da Comissão da Luta contra a Corrupção, quando ele diz que nós não perdemos a batalha contra os partidos socialistas, a democracia cristã ou as grandes empresas, nem com os grandes topos da máfia, que na Itália era forte e continua ainda hoje. Ele diz que nós perdemos a batalha quando nós começamos a dizer ao explicador, o professor que à noite fica explicador, tu tens que declarar o trabalho que tu fazes no fim do dia para que tenhas que pagar os impostos inerentes àquilo que estás a exercer, porque é um trabalho. Quando nós começamos a dizer às famílias, vocês têm pessoas que vêm arranjar a vossa lâmpada, o vosso sistema elétrico, esse trabalho tem que ser declarado para que a pessoa pague os impostos. Nessa altura, os italianos começaram a dizer, estes juízes estão a meter-se na nossa vida. Ele disse, naquele momento nós perdemos a batalha. Não perdemos a batalha contra as grandes corporações, contra as grandes empresas ou os grandes partidos políticos. Então, quero dizer que a batalha que tem que ser travada é aquela que tem que ser travada em todas as famílias, em todas as comunidades. E isso é um trabalho de educação a longa lena, é aquilo que, parafraseando Amílcar Cabral, eu posso chamar de programa forte. Mas é um programa fraco, um programa imediato. Há um programa fraco que tem que ser levado a cabo enquanto se preparam gerações inteiras para que amanhã, possivelmente, porque a gente nunca consegue a 100%, tenhamos o sentido de pertença e da responsabilidade do nosso dever comum. Eu disse 2 palavras sobre a moral. A moral é como nós vivemos, é como nós estamos, é como nós nos comportamos, é como a maneira como uma sociedade se apresenta a ela própria. A deontologia é um conjunto de regras estabelecidas numa profissão determinada que somos supostos obedecer, seguir. Entre a moral e a deontologia, há a ética. A ética é uma interrogação sobre bem fundado, quer da moral, quer dizer, a maneira como vivemos, quer da deontologia, quer dizer, aqueles preceitos profissionais que regem a nossa profissão, mas, ao mesmo tempo, esta deontologia, quero repetir, tem que ser subordinada a um munus axiológico, a um munus de valor que, no caso de Moçambique ou de qualquer país democrático, republicano, está incinto na Constituição. Se eu tivesse que fazer uma avaliação axiológica de um ponto de vista ético, eu ia me dizer que o programa fraco tem que, em primeiro lugar, interrogar o nível de impacto na sociedade global que o processo de corrupção pode ter quando é praticado por aqueles que são supostos garantir o funcionamento da lei num país. Quero repetir que é grave que uma senhora, quando eu quero comprar 1 quilo de pêssegos, falsifique a balança. É grave que a senhora bata na lata embaixo para que o produto que me mete seja inferior em termos de quantidade àquele que sou suposto pagar, mas o impacto não tem absolutamente nada a ver com o impacto que pode ter uma ação julgada pelo público em geral como contrária aos preceitos deontológicos e até éticos quando são praticados por um juiz ou alguém que é suposto garantir a lei. Mas eu queria também sugerir que nós teríamos que nos interrogar sobre
a maneira como as instituições estão constituídas e como elas funcionam. Nós tínhamos que nos interrogar sobre as condições de profissionalização e as condições profissionais. O representante que falou antes dizia que nós ganhamos pouco e o salário que nós ganhamos não chega. Nós temos que ter a coragem de nos interrogarmos sobre as condições de existência e de vida daqueles que são supostos garantir a justiça numa cidade determinada. Exatamente para que as tentações que sempre existiram no ser humano não sejam um fator principal para que aquele que é suposto garantir a lei seja o primeiro prevaricador dessa mesma lei. Nós temos que nos interrogar quando as condições da elegibilidade das pessoas que são supostas garantir os bens públicos através das sentenças que eles emanam no exercício das suas profissões. Tudo isto era um pretexto, que eu acabo de dizer. Espero que alguma coisa tenha passado. Eu tenho conhecido impressionar-vos, dizer que tenho alguma coisa inteligente a dizer. O Sr. Beirão não está muito convencido, mas não importa. Mas eu tenho vindo a pensar muito e a dizer sempre que posso, e no fundo aceitei vir a este convite, não tanto para dizer o que acabo de dizer, mas como a premissa para dizer aquilo que, para mim, me parece, neste momento, o essencial do programa Fraco. E que este essencial do programa Fraco também pode servir de base de alicerce para podermos, no futuro, constituir um programa forte. Eu penso que a nossa história recente permitiu-nos dar passos importantes. Passar de um sistema com um partido a muitos partidos, ao gozo de liberdade da parte dos cidadãos, ao multipartidarismo, à democracia, a um relativo direito à palavra e etc. Hoje vivemos num momento um bocadinho obscuro. Passamos por um momento de dificuldades. E podemos sombrar nas dificuldades, como podemos fazer como os chineses, pensar que essas dificuldades, a crise que atravessamos, possa ser um trampolim para chegarmos a alguma coisa de mais positivo. Eu tenho vindo a dizer para mim próprio que uma das coisas que podem permitir fazer um passo em frente é a separação de poderes. A tese principal que tenho defendido é que o Parlamento, que é suposto representar os cidadãos, em Moçambique não representa os cidadãos, representa os partidos. E os cidadãos encontram, sem ninguém a defender, os seus interesses no local onde vivem, nas suas igualdades e diferenças, igualdades como sujeitos de direitos como moçambicanos, mas diferentes porque portadores de situações particulares, a todos os níveis, culturais, sociais e económicos. Mas tenho vindo a insistir muito sobre a necessidade de um judiciário que seja senhor de si próprio e que não seja subordinado a nomeações que acabam acarretando um peso de dependência e são fatores de muitas, digamos assim, não vou dizer das corrupções, mas das maneiras de agir que vão contra aquilo que são os preceitos deontológicos internos e da percepção pública. Me parece que o momento em que nós vivemos e atravessamos, que é um momento difícil de crise, devia ser um momento que devíamos aproveitar, e aproveito que estou a falar diante da sociedade civil, para empurrarmos e fazermos força para que o nosso presidente tenha menos poderes do que ele tem. Não é contra o presidente o problema, mas a instituição presidencial em Moçambique tem mais poderes que Luís XIV. Luís XIV não tinha tantos poderes como tem agora, como tem o presidente moçambicano agora. E penso que uma das condições para podermos combater com uma certa possibilidade de diminuir o impacto seria, em primeiro lugar, fazermos a separação de poderes. Permitir que as instituições, as pessoas que representam as instituições, as pessoas que são elegidas, passassem por um crivo diferente do crivo por que passam neste momento, que releva mais da confiança política da parte do presidente e do partido,
que dos seus próprios pares e até mesmo da sua postura humana e ética na sociedade em que evolui. Me parece que este elemento de programa forte, fraco, é extremamente importante para fazermos um salto de qualidade, não simplesmente na luta contra a corrupção, mas para avançarmos numa sociedade que se quer ou que aponta para ser claramente mais democrática. Quando eu digo isto, todas as pessoas me respondem. Os meus amigos, ainda ontem tivemos um ateliê na Fernando Couto e o Castiano que apresentava, dizendo contra mim, ele dizia assim, não bastam as instituições, é preciso também a integridade das pessoas. Eu não tenho como dizer não. Não há maneira de dizer que a integridade das pessoas, se desaparecer completamente, por quanto boas sejam as instituições, elas não vão funcionar pela falta de integridade das pessoas que encarnam e as representam. A mim parece que a integridade das pessoas e separação de poderes, mais do que serem duas coisas que se contrapõem, são coisas que se fecundam mutuamente. Me parece que é necessário que haja um esforço de integridade. É necessário que haja um esforço, como dizia o representante, para reivindicar, independentemente da sua, condições de vida dignas para a profissão que nós exercemos. É por isso que a ética tem que interrogar aquilo que é a moral, aquilo que é a deontologia, e dizendo quais são as condições para que a gente possa exercer a nossa própria profissão com uma certa estabilidade, sem cairmos numa tentação contínua de ter que fazer falcatruas para resolvermos problemas de base, problemas mínimos. Isto tem que ser metido na mesa. Mas temos que nos perguntar também que tipo de idoneidade tem que ter uma pessoa para ocupar certos cargos. Em certos países, os juízes são eleitos popularmente. Eles são eleitos popularmente, e em Moçambique, na Primeira República, quando se escolhiam as pessoas que representavam os partidos na província, as pessoas passavam por um escrutínio popular. Quer dizer que esta idoneidade da pessoa, em termos profissionais, mas também em termos éticos, é uma componente necessária. Mas ela não é suficiente para um pleno exercício, sem corrupção e com uma certa idoneidade desta profissão. Ela tem que ser completada pela dimensão de uma liberdade de instituições. Os franceses têm uma expressão que dizem que o medo do polícia é o princípio do respeito da lei. Quer dizer que, quando as instituições estão lá, são claras, há leis claras, e as pessoas são escolhidas com uma certa idoneidade, esta fecundação recíproca entre a procura dos mais qualificados e a existência de instituições que garantam que aqueles que, dentre nós, se apresentam como os mais aptos a exercer a profissão, e não porque têm confiança política de um chefe, pode ser de natureza a participar no combate da corrupção que dilaga no nosso país, a melhorar a democracia. E melhorar a idoneidade das pessoas que estão nos lugares mais em cima, dos quais a elite judiciária faz parte, é um ingrediente, eu diria, necessário e indispensável para melhorar a corrupção no conjunto da nação. Os outros olham para nós, professores, reitores, juízes, médicos, como aqueles que estão na parte mais de cima da sociedade. E aquilo que nós fazemos, querendo ou não, acaba sendo um indicador, acaba sendo uma luz que dá uma orientação de como é que a sociedade, no seu conjunto, sobretudo os estratos inferiores, mais embaixo, infelizmente, tem que se comportar até para conseguirem ter um sucesso na vida e responder aos desafios que estão confrontados. No fundo, eu paro por aqui, mas queria insistir que a minha apresentação, a razão de aceitar vir para aqui, é que eu penso que de dezembro a outubro temos 10 meses. E o que eu estou a ouvir todos os dias é o número de candidatos às presidências que não para de aumentar. Parece que cada moçambicano amanhã quer ser presidente. E quero-vos assegurar que não é possível, só pode ser um presidente. E que, apesar do presidente ser a pessoa mais importante da nação, não é nem o mais importante como realização de ações cívicas para um país e para um povo, nem sequer o único lugar.
Mas eu penso que o nosso debate está mal focalizado. Eu penso que estes 10 meses que nos separam das eleições presidenciais, o que devíamos fazer, em primeiro lugar, era aproveitar para fazer com que a autonomia dos poderes, a autonomia judiciária, sobretudo, com o Parlamento vai ser mais complicado, não faça passos em frente. Não vamos conseguir que daqui a 10 meses tenhamos um judiciário completamente livre, mas podemos conseguir com que ela faça passos importantes e, conseguindo isto, conseguiremos com que os eleitos no judiciário, pelos próprios pares e até pela comunidade, diminuam esta azáfama de corrupção que assistimos cotidianamente nas nossas sociedades. No fundo, o que eu queria dizer e partilhar convosco é este, e queria vos desafiar para esta luta que temos para os próximos 10 meses, e se o ganharmos, eu tenho a certeza, eu garanto-vos, que não teremos saído da corrupção, mas teremos feito um passo em frente para uma sociedade um bocadinho mais democrática e um bocadinho mais transparente. E a transparência é um dos ingredientes essenciais na luta contra a corrupção. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Ngüenya. Vou passar agora a palavra ao Dr. Trindade e depois da apresentação do Dr. Trindade podemos fazer uns 10, 15 minutos de questões, comentários às duas apresentações, ok? Então, faz favor. Tem que preparar a apresentação. Ok. Isto aqui? Isto. O botão grande, não é? Obrigado. Muito bom dia, venerando Presidente do Tribunal Supremo, venerandos e digníssimos magistrados, dignos representantes das associações profissionais do setor da justiça, caros colegas, convidados, minhas senhoras, meus senhores, o Sr. Embaixador já não está, também me queria dirigir a ele. Eu venho falar um pouco da atividade que, juntamente com colegas meus, desenvolvemos, ou estamos a desenvolver desde o primeiro trimestre deste ano, para tentar reforçar o programa fraco de que falava o professor Severino Ngüenya e para depois darmos o salto, talvez num horizonte um pouco mais afastado, para o Estado forte, para o programa forte. Então eu venho falar daquilo que nós temos vindo a fazer para produzir os códigos de ética e de ontologia de conduta, tem várias designações, que vão reforçar, digamos assim, os instrumentos que cada uma das associações vão ter para enfrentar este fenómeno da corrupção e tentar prevenir a existência da corrupção. Acho que carreguei mal aqui. Eu não sei onde é que eu devo apontar. É aqui. Peço desculpas. Muito bem. A equipa de que eu faço parte, fomos contratados para, no âmbito do Programa de Apoio à Luta contra a Corrupção em Moçambique, desenvolver um trabalho de reforço das associações profissionais da justiça na luta contra a corrupção. De acordo com os nossos termos de referência, os objetivos essenciais do nosso trabalho foram elaborar de forma participativa os códigos que cada uma das associações, para que cada uma das associações identifique os valores ético-profissionais mais relevantes e pertinentes para a sua prática profissional. Elaborar um código num formato extenso e outro num formato user-friendly para impressão e disseminação entre os membros de cada uma das associações profissionais. Apoiar ainda na divulgação do Código de Conduta entre os associados através de seminários
e palestras. Desde que iniciámos esta atividade, portanto, estamos a falar de abril deste ano, temos vindo a desenvolver, grosso modo, 10 passos neste percurso. Primeiro foi a designação da equipa técnica, a revisão da bibliografia e da legislação relevantes para apoiar a realização do trabalho e iniciámos depois um processo de auscultação dos membros das associações sobre o conteúdo das matérias a incluir nos códigos de ética, conduta e deontologia. Quero aqui desde já sublinhar que para nós sempre ficou claro, e nos termos de referência isso está também claramente indicado, que os códigos são uma produção dos membros das associações. O nosso papel foi de facilitarmos e de apoiarmos tecnicamente a elaboração desse trabalho. Portanto, nenhum dos códigos foi imposto às associações, ninguém quis trazer para as associações algo que as associações não sentissem como necessário, que os membros das associações não sentissem como necessário para enfrentar esta luta contra a corrupção. Portanto, o nosso trabalho de auscultação teve sempre este princípio presente. Depois elaborámos o primeiro rascunho dos códigos durante algum tempo, depois partilhámos esse primeiro rascunho de novo com cada uma das associações, que nos devolveram com os comentários e com as propostas de melhoramento e de clarificação do próprio texto dos códigos, e depois acabámos por produzir uma versão final, que agora estamos no momento em que essas versões finais vão ser aprovadas formalmente por cada uma das associações, nomeadamente pelas Assembleias Gerais, que é o órgão em que cada uma das associações tem competências para aprovar este código e pô-lo em vigor. Temos, creio que até agora, uma associação já realizou essa Assembleia, não sei se mais, mas pelo menos uma realizou em formato online, porque é difícil reunir, são associações de âmbito nacional, não é fácil reunir as assembleias nesta altura do ano, mas já foi, pelo menos uma das associações, já tem o código aprovado pela Assembleia Geral e, portanto, vai ser agora difundido. Dessas auscultações que fizemos, realizaram-se, portanto, a Associação Moçambicana dos Oficiais de Justiça no dia 11 de abril, a Associação dos Oficiais de Justiça do Ministério Público no dia 27 de abril, a Associação Moçambicana de Juízes no dia 8 de maio, a Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público no dia 19 de maio e a Associação dos Conservadores e Notários no dia 29 de junho. Estava também previsto que a equipa produzisse ou elaborasse ou ajudasse ou facilitasse a produção do Código de Ética da Ordem dos Advogados de Moçambique, mas na medida em que já existia na Ordem um Código de Ética elaborado no mandato do anterior bastonário, a OAM, a Ordem dos Advogados, decidiu retomar esse rascunho e assumiu ela própria a elaboração do respectivo código, por isso a equipa de consultores acabou por não interferir nesse trabalho que está a ser desenvolvido pela Ordem dos Advogados. Para discutir a elaboração dos códigos, a equipa de consultores elaborou uma estrutura do código que fosse suficientemente flexível para depois cada associação poder adaptá-la de acordo com as suas próprias características e de acordo com os seus próprios interesses. Portanto, desde um capítulo inicial em que definimos o objeto, âmbito e finalidade, os valores e princípios prosseguidos por cada associação, as normas de conduta, deveres e direitos,
os órgãos de fiscalização da execução desses códigos, um capítulo referente às sanções pela violação do código, as normas relativas ao procedimento disciplinar e depois um capítulo final com as disposições finais. Vou rapidamente, até porque o tempo não é muito, vou rapidamente dizer quais foram as grandes opções tomadas por cada uma das associações e qual, digamos, as ligeiras diferenças que houve entre elas. Então, começando pela Associação Moçambicana dos Oficiais de Justiça, a AMOJ optou por um código de conduta, ética e deontologia aplicável exclusivamente aos oficiais de justiça dos tribunais que sejam membros da associação. Sublinho isto porque houve outros casos, como veremos a seguir, em que se fizeram também aplicar o código a outros colaboradores, trabalhadores da própria associação, que não são necessariamente membros da associação, mas que interagem permanentemente com ela e também, de alguma forma, a possam representar. E, por isso, neste caso, a AMOJ virou o código, ou direcionou as normas do código exclusivamente para os oficiais de justiça que sejam membros da associação. O que distingue o seu código dos restantes é que a AMOJ optou pela criação de uma comissão de ética eleita entre os seus membros, a quem se atribui a responsabilidade pela monitoria, fiscalização e execução das normas do código, assim como pela investigação dos casos de violação ou incumprimento das suas disposições. Prevêem-se ter 3 tipos de sanções: a repreensão, a suspensão até 12 meses e a expulsão. Cada uma destas medidas de caráter disciplinar são da competência de um órgão diferente: a repreensão pela Comissão de Ética, a suspensão pelo Conselho de Direção e a expulsão da competência da Assembleia Geral. Estabelece o princípio de que a aplicação de qualquer sanção é precedida obrigatoriamente da instauração de um processo disciplinar e adotam-se também as regras procedimentais, incluindo a garantia do contraditório. Quanto à Associação dos Oficiais de Justiça do Ministério Público, que designou o seu Código de Ética e Conduta, fez vincular todos os oficiais de justiça e assistentes de oficiais de justiça em serviço nos diferentes órgãos do Ministério Público que sejam membros da associação. Porque uma das questões que se colocou era para saber se este código iria vincular todos os membros da classe profissional, ou apenas aqueles que são membros da associação. Obviamente, sendo a associação um direito pode ser exercido, portanto, ou não, ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação, portanto, pode haver juízes, procuradores, oficiais de justiça que não são membros da respectiva associação profissional e, portanto, o código não se aplicará a esses membros da profissão que não estão filiados. Então, aqui funciona uma espécie de sindicato, digamos assim. A competência para fiscalizar a execução do Código e para investigar os casos de violação e incumprimento das subscrições é atribuída, no caso da Associação dos Oficiais de Justiça do Ministério Público, ao Conselho de Direção. Portanto, a OSMP, que tem uma sigla um bocado complicada de se dizer, a OSMP não criou uma comissão de ética, atribuiu a competência para a fiscalização ao Conselho de Direção. As sanções previstas são, de acordo com a gravidade, advertência, repreensão registada, multa até a 10ª parte da cota e suspensão, demissão e expulsão, como a medida mais grave. Cada uma destas medidas pode ser também aplicada por um órgão diferente, sendo as mais graves da competência da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de Direção. Estão também definidas as normas procedimentais
que estabelecem a obrigatoriedade de processo disciplinar prévio à aplicação de qualquer sanção e incluem regras para a tramitação dos recursos, quando a estes haja lugar. A Associação Moçambicana de Juízes afastou-se um bocadinho das restantes associações, na medida em que, partindo do facto de já existir e aprovado muito recentemente um Código de Ética dos Magistrados Judiciais, portanto, que vincula todos os membros da classe, aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, através de uma resolução, optou então por não criar um outro código, não sobrepor um novo código, mas adoptar um compromisso ético dos juízes moçambicanos, ao invés do Código de Ética. Nesse compromisso ético, os membros da Associação Moçambicana dos Juízes, no essencial, declaram-se empenhados em observar e fazer observar os valores e princípios da ética judicial proclamados no Código da Classe, no tal Código aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, e acrescentam-lhe mais alguns princípios que não estão contemplados no Código, que são o princípio da legalidade, o princípio da coesão e o princípio da solidariedade. Estes princípios depois estão desenvolvidos no próprio texto do compromisso. Uma outra característica importante a assinalar no compromisso ético dos juízes é que, alertados para a importância crescente da inteligência artificial nas sociedades modernas, independentemente do seu grau de desenvolvimento, e para os benefícios que dela se podem esperar quando a inteligência artificial for plenamente utilizada ao serviço da eficiência e da qualidade da justiça, os membros da Associação Moçambicana de Juízes manifestaram igualmente a sua determinação em utilizar ou aplicar esses instrumentos de inteligência artificial que vierem a ser adotados no respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos, salvaguardando sempre as garantias de acesso à justiça e ao direito e de um julgamento justo, com igualdade de armas e respeito pelo processo do contraditório. Ou seja, que a inteligência artificial seja um instrumento para acelerar o exercício da função e, portanto, proporcionar um melhor acesso à justiça e não um obstáculo que possa, digamos assim, dificultar esse mesmo acesso à justiça, uma vez que a inteligência artificial ainda não está disseminada por todas as pessoas e, portanto, não se pode cair no perigo de apenas alguns poderem utilizar esses instrumentos e tirarem benefício disso no acesso à justiça e na defesa dos seus direitos. A Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público seguiu um caminho diferente da Associação Moçambicana de Juízes e, não obstante a existência também de um Código de Ética e de Ontologia Profissional dos Magistrados do Ministério Público, preferiram elaborar o seu próprio Código de Ética e Conduta da Associação, vinculando os presentes e futuros membros da Associação, assim como os seus colaboradores, trabalhadores ou prestadores de serviços, ainda que sem qualquer remuneração. Portanto, neste momento, os magistrados do Ministério Público não se podem queixar de não ter instrumentos que reforcem as garantias de ética, têm 2 códigos e, além disso, fazem aplicar o código da associação, não apenas aos membros, portanto, aos magistrados do Ministério Público que sejam filiados na associação, mas também a todos os seus colaboradores, trabalhadores e prestadores de serviço. A monitoria e fiscalização da execução deste código foram confiadas ao Conselho de Direção, remetendo-se para os estatutos da própria associação, portanto, os estatutos da própria Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público, artigos 11º e 12º, a definição das sanções, que vão desde a advertência registada, a suspensão até 180 dias e expulsão, e do próprio procedimento disciplinar.
Finalmente, a Associação dos Conservadores e Notários. Por último, mas não menos importante, os conservadores e notários, considerando que ainda não existe, até ao momento, um estatuto regulador da classe, portanto, não existe ainda aprovado um estatuto dos conservadores e notários, optaram por elaborar um código de conduta, ética e deontologia vinculativo para toda a classe. Mas como não cabe à associação aprovar um código que vincule todos os membros da classe, o que a associação vai fazer é propor à entidade, ao órgão de tutela, nomeadamente o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, um código de ética, conduta, ética e deontologia que possa ser aprovado para vincular todos os membros da classe dos conservadores e notários. Nesse código, a monitoria e fiscalização e o regime disciplinar faz remissão, porque ainda não existe o estatuto específico da classe, faz remissão para o regime jurídico e disciplinar previsto no Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e no respectivo regulamento. Este foi o trabalho que até agora se desenvolveu, portanto, neste momento, cada uma das associações tem já um código, uma proposta de código que vai ser aprovada pelos órgãos competentes da própria associação e vai ser depois submetida a um amplo processo de divulgação por todos os meios disponíveis e de consolidação para que possa, a partir de agora, ser conhecido por cada um dos membros da classe, aplicado e monitorado, querendo-se assim, então, desenvolver o tal programa fraco de que falava o professor Severino Goenha e preparar as bases para que no futuro tenhamos um programa forte também nesta nossa família. Era isto que me fez aqui vir e obrigado. Muito obrigado a ambos por estas ricas apresentações. Por um lado, o Dr. Nguenha nos apresentou uma reflexão filosófica, né, da integridade, dos conceitos de deontologia, ética e do quão importante é que toda a sociedade tenha estes valores, né, para garantir uma democracia e também para garantir um Estado forte. E, por outro lado, o Dr. Trindade, que fez essa apresentação destes instrumentos que nos levam, que nos ajudam neste caminho, né, para fortalecer este programa forte do Dr. Severino. Acho que isso vai ficar já como um conceito para nós. E estes instrumentos que cada um, com estruturas, princípios e mecanismos sancionadores diferentes, mas que todos eles visam combater a corrupção dentro das classes profissionais da justiça. Dito isto, estamos um bocadinho atrasados com o programa, mas mesmo assim eu gostaria de deixar uns 10 minutos para passar a palavra à plenária para colocarem questões, comentários às duas apresentações que tivemos nesta sessão. Então, deixo aberta a plenária para alguma questão, algum comentário. Estamos já com vontade de fazer o intervalo para o café, talvez, para apanharmos de novo energia. Alguma pergunta? Não. Deixe-me quebrar o gelo. Acho que alguém tem que ser o primeiro. Muito obrigado. Muito bem. Bertino Alberto, advogado. Antes de mais, queria parabenizar os dois oradores pela forma simples e perceptível como
colocaram os dois aspectos. Eu queria apenas fazer referência a um ponto que tem que ver essencialmente com a independência dos magistrados. E aí percebi que o professor Severino Inguanha tocou um pouco nesta vertente que é relativa às condições dos magistrados. Há um célebre jurisconsulto que nós do direito conhecemos, em algum momento sempre tivemos um contacto com os seus escritos, que é o professor Figueiredo Dias. E ele, quando fala da independência dos magistrados, para além da questão da independência relativamente aos outros órgãos de soberania, que também o professor fez referência, ele toca, em última instância, esta questão da independência perante os outros grupos sociais, principalmente da sociedade civil. E aí faz referência à necessidade de continuarmos a discutir a questão relativa às condições dos magistrados. Então, eu queria saber, essencialmente, qual é a reflexão que o professor Severino tem. Tocou de leve, mas queria perceber mais qual é a sua sensibilidade relativamente a esta questão de condições para os magistrados. E por aí, embora o doutor Trindade não tenha feito referência a este tema, estava a falar dos códigos de ética, mas creio que como magistrado, com a carreira invejável que teve, queria também saber de si, durante a sua experiência, qual é a sua sensibilidade relativamente a esta questão de garantirmos a independência e, por inerência, a corrupção afastada dos magistrados versus as condições que este magistrado precisa para exercer a sua profissão com integridade, com ética e com isenção. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma pergunta para recolhermos de vez todas as questões e depois passar ao palco para responder. Se não houver mais questões, vou passar então a palavra aos oradores. Quer dizer, eu estava a pensar, volto um pouco à conferência que fizemos ontem à noite, e estávamos a dizer, essencialmente, que quando nós ficamos independentes e falamos muito das nossas diferenças étnicas, tribais, raciais, religiosas e etc., e lutamos por uma unidade nacional. Essas eram as diferenças mais marcantes que existiam ou que tinham em mente aqueles que fizeram a luta de liberação nacional. Nos últimos 10 anos, a principal diferença que temos em Moçambique é a diferença social. Quer dizer que temos sempre mais um pequeno grupo de pessoas, das quais talvez façamos parte, que têm muitos mais meios do que 99% das pessoas de Moçambique. Temos uma diferença também de idades, sempre mais juventude, etc., mas me parece que o elemento mais marcante em termos de diferenças é a diferença social. Quer dizer um segundo aspecto. A Primeira República Moçambicana, de 75 a 90, 92, se quisermos, foi marcada por um grande voluntarismo. Nós éramos voluntários para fazer tudo. Professores, médicos, juízes, e a sociedade ia neste sentido. Nós passámos a uma Segunda República marcada essencialmente pela democracia, mas por aumento de liberdades e também por diferenciação social. Então, quando nós temos um juiz a viver numa povoação ou a trabalhar num distrito, onde a classe alta desse distrito, as ONGs que trabalham, ganham 4 ou 5 mil dólares, têm condições de vida que são de longe superior àquela que o juiz pode ter, não é que isso faça do juiz corrupto, mas as tentações de ser aliciado e deixar-se levar por aqueles que têm mais meios, entre os presentes do Natal, que agora começam, que são envelopes, que são, como é que se chama aquela coisa que a gente traz? Cabazes, etc. E este indivíduo é uma pessoa e vive nesta sociedade. Então, é necessário começarmos a pensar na sociedade em que nós estamos hoje, cujos elementos de diferenciação não são os mesmos da Primeira República, e tentarmos meter as pessoas em condições. As pessoas têm que ser metidas em condições de fazer o próprio trabalho com uma certa dignidade, mas exercerem com uma certa isenção. Se nós não criarmos essas condições, estamos a fragilizar de tal maneira
os sujeitos, os indivíduos, que eles acabam caindo em trafolhices, porque aqueles que são os grandes corruptores das nossas sociedades, internos ou internacionais, conhecendo as nossas fragilidades económicas, usam isso para levar a justiça a lhe ser favorável, mesmo lá onde ela não devia lhe ser favorável, porque não é uma justiça não justa. Agora, a resposta que vais-me dizer é como é que fazemos isso? Como é que conseguimos, com o TSU, com as imposições do teto salarial do FMI, do Banco Mundial, aumentar salários aos juízes? Isso toca aos médicos, aos professores, etc. Eu não tenho resposta para isto. E nem quero ter uma resposta para isso. Mas queria pensar que todos juntos temos, a pouco e pouco, começar a fazer valer uma legislação, uma maneira de pensar, um estabelecimento de salários que sejam condignos com as profissões que nós exercemos, para que a falta de condições não sejam as razões que acabam, se não empurrando, facilitando alguns profissionais em lugares chaves a caírem em lugares de corrupção. Mais ou menos isso. Muito obrigado. Bom, da minha parte foi-me pedido um pouco para eu falar da minha experiência. Eu estou, se perguntar aqui nesta sala se alguém está satisfeito com o salário que tem, obviamente toda a gente vai dizer que não, que precisava de ganhar mais, não é? A vida está difícil, a vida está muito cara, nós temos muita dificuldade em enfrentar o dia a dia. Portanto, eu acho que esta questão salarial e das condições, e condições não apenas materiais, de trabalho, condições de segurança e outras, deve, obviamente, estar numa permanente agenda das associações na defesa dos interesses da classe dos magistrados, das duas magistraturas, a classe dos oficiais de justiça, os conservadores e notários, etc. Mas eu tenho alguma relutância, confesso, hoje, de colocar isso como primeira linha de ação das associações. Eu acho que as associações, em primeiro lugar, devem fazer este exercício que talvez a produção destes códigos ajudou a implementar, que é olhar para dentro, refletir sobre a condição, as exigências da própria profissão e saber se nós estamos a corresponder a essas exigências, para depois exigir que nos deem as condições que nós precisamos. E tenho alguma relutância, porque se nós olharmos para as categorias que o professor agora acaba de mencionar, se nós olharmos para a condição dos médicos, se nós olharmos para a condição dos professores, se nós olharmos para as condições dos polícias, não é? Que estão, como é que um país pode ter um exército e uma polícia que tem armas na mão, 5 meses, 6 meses de atraso nos salários? Isto é uma coisa irracional. E, portanto, perante essas situações, eu digo, bom, nós temos que continuar a exigir as nossas melhores condições de trabalho, mas não façamos disso a única bandeira que nós agitamos. Nós precisamos de fazer muito mais. Por último, dizer também que para mim, eu concordo um bocadinho naquilo que o professor Severino Nogueira disse, ter sido ontem defendido pelo Dr. Castiano, não é? Eu acho também que ser íntegro também depende muito de nós próprios, quer dizer, a nossa independência, a nossa integridade tem que estar dentro da nossa cabeça, tem que ser cultivada na nossa socialização, obviamente, mas também no nosso percurso pessoal. Porque se nós não formos íntegros, conscientemente íntegros, podemos estar a exigir mundos e fundos. Eu não quero comparar, obviamente, situações, mas eu, quando entrei para a magistratura, já lá vão muitos anos, há bocado falou-se em 77, 78, foi quando eu entrei. Bom, naquela altura, se hoje nós lutamos por condições, naquela altura as condições eram, olha, vai e faz o teu trabalho, porque o povo espera que tu faças o teu trabalho. Nós nem sequer punhamos o problema de
ter carro, ter casa, ter condições materiais para trabalhar, ter biblioteca sequer. Eu iniciei a minha carreira no UNIASA, não tinha biblioteca, não havia telemóveis. Eu, quando tinha uma dúvida para resolver num processo, não podia estar a ligar para um colega ou para alguém, uma puta, ou para um juiz superior, dizer como é que eu resolvo esta situação. Tinha que me desenrascar com os meus próprios meios. Portanto, as condições eram, mas obviamente eu não quero fazer comparações, nem reivindicar um trajeto que fala por si. As condições hoje são outras, mas apenas queria deixar sublinhado este ponto. Há que equilibrar as nossas reivindicações, sermos equilibrados, termos os pés assentes na terra, sabermos o país em que vivemos e, sobretudo, tentarmos ser nós próprios íntegros e independentes para exigir dos outros que nos defendam isso. Estou plenamente de acordo que é preciso rever a legislação, a nomeação dos juízes, a nomeação, sobretudo, dos titulares dos órgãos de justiça ao mais alto nível. Tudo isso tem que ser revisto. Não podemos estar dependentes. Há muita interferência política do executivo. Eu nem sei se nós vivemos num país de multipartidário, né? Porque houve uma altura em que se dizia que nós vivíamos num país com dois partidos únicos, não é? Dois partidos únicos. O partido único que tinha o poder e o partido único que governava nos lugares onde a oposição também dominava. Bom, hoje não sei se temos essa democracia, pelos vistos, nós não conseguimos encontrar muitos sinais dela, mas pronto, formalmente temos essa situação, vamos continuar com ela e vamos tentar, dentro das limitações, lutar por melhores condições. Obrigado. Tá, muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para